Senhor Todo-Poderoso, Pai de infinito poder e misericórdia, Pai das luzes, Senhor, essa é a Tua palavra, este é o Teu momento, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa manhã. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui para ouvir a Sua direção sobre as nossas vidas, Senhor. Nós queremos, Senhor, que o Senhor fale poderosamente conosco nessa manhã. Nós queremos a Tua santa direção sobre as nossas vidas. Fala com cada um dos Teus filhos, meu Pai. Fala com cada um daqueles que estão nos acompanhando agora ao vivo. Com cada um daqueles que vão nos acompanhar durante o dia. E com cada um daqueles que irão nos acompanhar no decorrer dos dias. No decorrer deste ano. E no decorrer, Senhor, dos meses em que essa mensagem ficará exposta na internet, no YouTube e nas redes sociais. Que cada um deles possa ser abençoado e possa assumir a sua posição como um intercessor e como aquele que se comunica com o seu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu pensava muito sobre esse tema, e é um tema muito extenso, é um tema que vai muito longe, e nesses dias nós não temos tido muito tempo para falar muito. Tem que ser muito sucinto naquilo que vai falar. E oração é um tema que exige muito. Na realidade, eu gosto, ao invés de falar de oração, eu preferia praticar a oração com vocês, mas eu quero pensar em alguns pontos da oração com vocês. E pensando sobre oração, nós como cristãos, nós deveríamos ser especialistas em oração. Pensando naquele que se forma em medicina, que se torna um médico, ele é especialista naquilo que ele faz. As pessoas que se tornam especialistas, elas fazem muito bem aquilo que elas se propõem fazer. Eu aqui vendo pela manhã, o Guino me ajudou a montar gerador, a botar toda a estrutura para funcionar no meio de um caos que não tinha como transmitir, porque se dependesse de mim eu não conseguiria fazer, mas eu peguei ele que ele é especialista nisso. A pessoa que é especialista naquilo que ela faz, ela desempenha bem o seu papel. E pensando em nós como cristãos, nós deveríamos ser especialistas em oração. Nós deveríamos ser pessoas que somos especialistas em orar. A oração deveria ser o nosso carro-chefe. Eu não sei quanto na sua vida, eu não quero trazer sobre mim um peso de que não há nada na minha vida que eu não tenha alcançado através de oração. Meus irmãos, a oração tem que ser aquilo que nos move. A oração tem que ser aquilo que nos conduz. Um grande problema nosso, de nós cristãos, eu vou colocar nós, porque eu estou falando de nós, é que nós não oramos como devemos. Sabe, no mundo, a estatística do povo que mais ora no mundo hoje é o povo asiático. Por que é o povo asiático? Porque eles são, dentro do mundo, são as pessoas mais disciplinadas. Porém, dentro desse estudo, o povo latino fica atrás, por quê? Porque são pessoas mais ativas, são pessoas que são, por tanta atividade, são pessoas dispersas. São pessoas que se dispersam com muitas coisas. O maior interesse do diabo é que eu e você não paremos para orar. O diabo trabalha para que eu e você usemos os meios naturais para tentar resolver aquilo que é espiritual. O diabo, presta atenção, o diabo trabalha para que eu e você usemos os meios naturais
para resolver aquilo que é espiritual. Por exemplo, não precisa orar, é só trabalhar mais. Quando vamos ver a nossa vida, não é mais orar, é sempre girando em torno de fazer alguma coisa a mais, é sempre girando em torno de fazer alguma coisa a mais, é sempre girando em torno de buscar alguma coisa a mais. Nós precisamos entender que nós, como cristãos, a nossa vida gira em torno da oração. E antes de ler o texto de Ezequiel, presta atenção nessa pesquisa feita por um instituto inglês, que tem como base também esse número que eu passei para vocês, dos latinos e dos asiáticos. Olha só, 57% dos cristãos no mundo oram menos de 20 minutos por dia. 34% dos cristãos oram de 20 minutos a 1 hora por dia. 9% dos cristãos oram de 1 hora a 1 hora e meia por dia. Agora, isso aqui é para nós líderes, pastores. 1 em cada 4 pastores, preste atenção, 1 em cada 4 pastores oram menos de 10 minutos por dia. Oram menos de 10 minutos por dia. Menos de 10 minutos por dia. Presta atenção. O que eu e você precisamos é estabelecer uma vida de oração. Nós precisamos estabelecer uma vida de oração. Nós não precisamos ser uma igreja de muitas atividades. Nós precisamos sim ser uma igreja de oração. Muitos dizem: eu não tenho tempo para orar. Muitos dizem: não é meu ministério orar. Presta atenção, nós temos que ter a postura da oração. Temos que ter a postura da oração. Não é meu ministério. Presta atenção, eu não acredito nesse negócio, não é meu ministério. Não é meu ministério orar. Porque não existe esse negócio, eu terceirizar a oração para uma pessoa, para um ministério. O ministério da oração é de todo cristão. Todo aquele que se diz cristão, filho de Deus, é dele o ministério da oração, porque a oração é o meio de eu me comunicar com Deus. E vamos ler Ezequiel. Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Ezequiel 22, verso 30. Ezequiel 22, verso 30 até o 31 diz o seguinte: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim. Preste atenção. Procurei entre eles um homem. Um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor desta terra, para que eu não a destruísse. E aí Ezequiel nos diz o seguinte: mas não encontrei nenhum. Verso 31. Por isso derramei a minha ira sobre eles, e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram
palavra do soberano, o Senhor. Deus procura uma pessoa. Deus procura uma pessoa. Presta atenção, meu irmão. Se Deus quiser fazer algo na terra, Ele não está procurando centenas e milhares de pessoas, Ele está procurando uma pessoa que se ponha na brecha. Você e Deus são a maioria. Salmo 27 diz o seguinte, Salmo 27, verso 1 diz o seguinte, mais específico: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E aí ele diz o seguinte: de quem terei temor? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? E aí ele fala o seguinte: o Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Você e Deus são a maioria em maior. Você e Deus são a maioria em qualquer situação. Deus procura uma pessoa que se posicione diante dele. Deus procura uma pessoa que se posicione diante dele. Eu quero te falar algo. Deus está esperando um posicionamento seu. E para isso, você precisa estar disposto a andar com Ele. E quando você se levantar em oração, Deus irá te honrar. Sabe por quê? Porque Deus está procurando uma pessoa. Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 16 e 17. Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 16 e verso 17, nos diz o seguinte, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, abra agora. Tiago 5, 16 e 17. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Agora, olha o que diz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aí ele continua dizendo: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. A oração de um justo. Justo é aquele que foi justificado pela fé em Cristo Jesus. É aquele que foi justificado pela fé em Cristo Jesus é um homem que teme a Deus. E a palavra diz que este homem que foi justificado por Cristo Jesus é um homem que teme a Deus. A oração deste homem é poderosa e eficaz. Jesus Cristo era justo. Jesus era sensível e obediente ao Pai. E aí continua a palavra dizendo, fala que Elias, a oração deste justo, foi uma oração fervorosa. Ele orou fervorosamente. Fervorosamente é igual intensidade. Intensidade. Nós precisamos aprender a orar de forma perseverante, intensa. 1 Tessalonicenses 5,17 nos diz o seguinte: orem continuamente. Orem continuamente. A Bíblia não diz quanto tempo que nós temos que orar, mas ela nos diz que temos que orar.
Orar continuamente, orar fervorosamente. A nossa oração chama a atenção de Deus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, do verso 46 a 52, nos relata sobre o cego Bartimeu, que gritava repetidamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que Jesus fala para ele num determinado momento? Vá, a tua fé te curou. Vá, a tua fé te curou. Ore continuamente. Presta atenção, Deus procura um homem que ore, que persevere continuamente. Detalhe. Dr. Martin Lloyd Jones nos diz o seguinte: quem tem muita intimidade em oculto com Deus, faz orações em breve em público. Orações como vá e anda, levanta e anda, receba. Ou como Jesus disse para o cego Bartimeu: levante, sua fé te curou. Observe as orações de Jesus. Observe as orações de Jesus. Observe, pega a tua Bíblia, observe as orações de Jesus. Algo que me chama a atenção, Jesus tinha os seus discípulos, homens que andavam com Jesus, homens que oravam com Jesus, homens que caminhavam, homens que viam. Aqueles homens não falaram: Senhor, ensina nós a multiplicar pão, Senhor, nos ensina a fazer isso, a curar. Eles falam: Senhor, ensina-nos a orar. Por que eles falaram isso para Jesus? Porque uma qualidade que se destacava em Jesus era a oração. A oração em oculto. A oração do secreto. Nós precisamos ter esta vida com o Senhor. Precisamos ter essa vida com o Senhor. Precisamos valorizar essa vida com Deus. Precisamos valorizar isso diante do Senhor, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será curado. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será liberto. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será restaurado. E todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ver algo acontecer poderoso na sua vida. Sabe por quê? Porque é o nome do Senhor que é invocado. Deus procura um homem e uma mulher. Deus procura um homem e uma mulher. Deus procura um homem e uma mulher. E hoje, dentro daquela estatística dos 20 minutos por dia, dos 57%, dos 34%, dos 9%, onde você se encaixa? Deus procura um homem e uma mulher. Que Ele encontre em você. Porque Deus procura um homem e uma mulher.
Que essa palavra possa trazer ao meu coração e ao seu coração arrependimento. E eu quero ler de novo com vocês para encerrar. Ezequiel 22, 30, 31. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha. Qual é a brecha? Qual é a brecha na sua família? Na sua vida? Vou falar vida porque você abrange tudo. Eu não vou ficar falando. Qual é a brecha? Qual é a brecha na sua vida? Procurei. Deus está olhando para a sua casa. Deus está olhando para a sua casa. Está procurando alguém que se coloque na brecha. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano Senhor. Feche seus olhos aí na sua casa, curve sua cabeça.